Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Saiba que esta é a segunda parte da sequência de vídeos sobre telas operacionais baseadas em Order Flow, uma tela moderna, intuitiva, racional e objetiva para que você tenha sucesso no mercado de futuros, para que você saiba o que você está fazendo, para que você tenha uma objetividade, uma sistematização de análise. Então esta é a segunda parte, ainda de forma gratuita aqui no YouTube. Lembrando que esta série completa estará exclusivamente para membros da sala EAD. Então se inscreva no canal, né, deixa seu joinha, venha fazer parte da nossa sala educacional eadsantotrader.com. Digita no Google eadsantotrader.com, você vai sair da nossa homepage e lá você vai ter absolutamente tudo o que você precisa por míseros R$ 79,90 mensais ainda. Toda uma biblioteca vasta de conteúdo, 4 encontros semanais comigo, 2 no mercado ao vivo, 2 no período noturno para tirar mentorias, tirar dúvidas. É uma grande faculdade do trade. Além do que, se você gosta da minha metodologia, se você gosta da minha abordagem, eu tenho os meus cursos, que são cursos extremamente caprichados no sentido de poder realmente fazer com que você aprenda. Se você gosta da minha metodologia, se você gosta da maneira que eu abordo conteúdo, você vai gostar do nosso material, tenho certeza. Vamos lá. Então, como eu falei nesta série, o objetivo principal dessa série, ele surgiu verificando a necessidade de explicar para as pessoas uma compilação de uma tela racional que se mostre para as pessoas determinados quesitos. Quais quesitos são esses, né? Nós comentamos com vocês na aula passada, já que esta é a segunda parte, que uma boa tela operacional ela está aliada a respostas rápidas e objetivas sobre a própria dinâmica da movimentação do preço. Uma resposta rápida e objetiva. Então a sua tela tem que te dar respostas rápidas e objetivas sobre a dinâmica da movimentação do preço. Para que ela faça isso, para que ela te dê respostas rápidas e objetivas, ela deve responder alguns quesitos muito fundamentais. E quais quesitos são esses? Eu sempre comentei. Primeiro, quais são os seus pontos de trade location? A sua tela tem que falar para você quais são os principais pontos de trade location. Segundo, a relação entre ordens agressivas e passivas. E terceiro, gatilhos operacionais de entrada. Tem que ser racional, tem que ser prático. Você tem que a sua tela tem que te dar respostas rápidas nesse sentido. E depois que você ter uma tela compilada, você vai ter uma objetividade de análise, e essa objetividade de análise ela é baseada dentro de uma sistematização operacional que nós criamos, que primeiro é validar antecipadamente os pontos de trade location, segundo, observar as pernadas de aproximação do preço nessas regiões, e terceiro, buscar gatilhos de entrada nestas regiões. E que a paciência, a disciplina e a gestão de risco vão masterizar a aplicação do seu conhecimento também. Então, aí o que acontece? Isso aqui é um slide que nós montamos no primeiro encontro de uma live, que inclusive está aqui no canal do YouTube, dê uma olhada, você vai gostar demais, tá? Justamente falando sobre isso. Aí as pessoas, aqui um exemplo, mandaram algumas telas operacionais, essas aqui são telas operacionais dos alunos, e a gente percebe, né, que são telas extremamente prolixas, confusas, sem uma objetividade de análise. Algumas são mais simplistas, outras são mais fundamentadas, mas no modo geral as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender o que estão fazendo e buscar, né, justamente os pontos de trade location, buscar gatilhos de entrada, ter uma objetividade analítica de análise, e daí acabam que não conseguem ter sucesso, não conseguem ter resultado na aplicação do seu conhecimento. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Eu quero mostrar para vocês como você pode fazer isso. Sugiro também que você que é da sala EAD, no YouTube nós só temos 3 vídeos, né? Um total de 7 vídeos, no YouTube tem só 3, que é uma série que eu falo sobre os melhores indicadores para Order Flow. Aí você vai entender melhor quando eu for para a parte de montagem de tela, que nós vamos montar a tela com você para e passo. O que seria? Só que eu não vou explicar cada indicador, né, gente? Eu vou montar a tela, vou explicar a sinergia que de uma visão analítica poderosa que essa junção de tela te dá, mas eu não vou explicar cada indicador fundamental, de maneira fundamentada. Até porque na sala EAD você tem tudo isso, né? Tudo muito bem taxativo, organizado, e daí basta você estudar esta sequência de vídeos que está no módulo de Order Flow, que está no módulo de Order Flow da sala EAD, tudo bem? Então, olha, gente, sinceramente,
por R$ 79,90. É um conteúdo aprofundado, inovador desse comum do Brasil, você não vai achar em lugar nenhum, nem curso pago você vai ter isso aqui, tá? Então, assista essa série Melhores Indicadores do Order Flow, a série completa, são 7 vídeos, está exclusivamente para membros da sala EAD. No YouTube nós temos 2 ou 3 vídeos, se eu não me engano. Tudo bem? Então dá uma olhadinha que isso aqui vai mudar a tua concepção na montagem de uma tela estruturada voltada para a dinâmica do preço, mas nada disso vai adiantar se você, primeiro, lembra? Não dominar o quê? A análise técnica clássica. Segundo, se você não for mestre em volume. Terceiro, se você não souber identificar o fluxo. Se você não souber, se não tiver bem detalhado, bem definido essa construção de conhecimento dentro da sua cabeça, dentro do seu escopo, essas telas aqui, nada disso aqui para você vai te ajudar. Você está cru ainda, você não pode ter uma tela de order flow voltada para uma visão mais analítica, racional do mercado, porque você não tem bases sólidas, fundamentadas para fazê-lo. Tudo bem? Legal. E daí vamos agora, mais uma vez, de maneira teórica ainda, nós não temos pressa, nós estamos construindo conhecimento. O conhecimento ele é gradativo, doses homeopáticas. Vamos mostrar para você, então, dando continuidade nesta segunda aula, né, que o seu sistema de trade deve responder a 3 quesitos objetivos. Quais são esses quesitos? Quais são esses quesitos que nós sempre falamos, né? Primeiro, identificar pontos de trade location. O que são pontos de trade location? São pontos de grande probabilidade de trade. São as regiões de valor, são as regiões onde o preço tende a trabalhar, seja através de uma lateralização, seja através de um pullback, aonde o preço tende a trabalhar, tende a sofrer do pullback, tende a sofrer oscilações, ele não passa direto. São ótimas regiões para você buscar fazer trades, porque são regiões que te dão janelas operacionais, são regiões de grande probabilidade de trade, são pontos de trade location. Tudo bem? Então, você tem que saber identificar essas regiões. E para você saber identificar essas regiões, nós tem vários meios, né? Mas o que eu recomendo? Aí a primeira coisa que a pessoa tem que saber, né? Ela tem que criar um gráfico, isso é através do gráfico, você identifica essas regiões, sim, meu amigo, através do gráfico, pois o gráfico, nesse sentido, é aí que vem a junção do tape reader com a análise técnica, ele é o seu grande GPS de mercado. O gráfico é o seu grande GPS do mercado. Através de um gráfico que eu chamo de panorama, você vai fazer a avaliação do cenário condicional. Você vai definir, conforme o seu grau de conhecimento, os seus pontos de trade location. Existem várias e várias maneiras disso. Olha, mas seja mais objetivo. Você precisa, antes de tudo, masterizar um sistema intuitivo para você do quê? De suporte e resistência. Você tem que ter definido, se você quiser seguir por esse caminho do order flow, um sistema bem definido e sólido de suporte e resistência. E você faz isso através do gráfico e da avaliação do cenário condicional, através da avaliação do panorama do mercado. Tá? E isso aí eu vou mostrar para você que a nossa tela operacional, ela tem um panorama. Ela tem um panorama de mercado que justamente é este gráfico aqui. É um gráfico onde você tem uma visão holística, uma visão de longe. Você consegue perceber onde o preço está trabalhando. Você sabe, por exemplo, que o preço, numa visão de ciclos de mercado, o preço estava no push-up de alta durante vários e vários dias. Daí houve um período de acumulação, de distribuição, aliás, e aí houve a realização de lucro de maneira agressiva. Você consegue identificar patamares de negociação. Você vê que o preço atualmente, entenda, o preço atualmente está trabalhando nesta região, neste range, e se você olhar para trás, você vai identificar que ele já trabalhou no histórico passado de preço neste mesmo range. E daí você vai, através de técnicas de utilização de suporte e resistência, seja elas qual for, né? Aqui eu recomendo o que eu mais gosto, mas não existe só essa, é a técnica do profile, distribuir, verificar zonas de confluência através de nós de alto e baixo volume, e daí você tem um panorama do mercado. Você identifica uma visão mais holística, uma visão de longe, como se você estivesse sobrevoando uma floresta, vendo a floresta por cima, onde está o preço. Isso te ajuda na identificação.
da montagem de um sistema racional de suporte e resistência. E esse é um gráfico panorama de mercado, ok? Mas existem outras maneiras de você fazer isso. Por exemplo, quais são os níveis de suporte e resistência mais utilizados pelos traders do mundo afora, de modo geral, né? A galera trabalha muito com pontos objetivos. Quais são os pontos? Pontos importantes: fechamento, ajuste, variações percentuais do ajuste, variações do fechamento, máximas, mínimas, máxima semanal, mínima semanal, value high, low, enfim, existem vários e vários pontos que são importantes, tanto para dólar, para índice, no mercado de futuros de modo geral, tá? E também para ações, por que não? Né? Na avaliação de pontos importantes de trade location, são pontos que vale a pena você estudar e para poder tentar, quando o preço chega nessas regiões, buscar janelas operacionais. Outra maneira que eu gosto muito, que é o que eu ensino, que é a minha predileta, mas não é a única, é o sistema Profile. O sistema Profile é uma metodologia que eu desenvolvi. Isso é tão poderoso que eu tenho um curso específico sobre isso, que é meu curso de Volume Profile, na aplicação de rastreamento de volume. Nós conseguimos, através de uma metodologia racional intuitiva, aplicar a distribuição, rastrear a distribuição do volume de maneira objetiva na identificação de pontos de suporte e resistência com base em nós de alto e baixo volume. Esse é o sistema Profile. E também existem outras maneiras. Nós temos Fibonacci Matrioska, Pivot Point, que é o mais conhecido mundo afora, linhas de Murray-Math, entre outras, né? Então você, primeiro de tudo, para resumir, né? Eu não vou explicar cada coisa dessa aqui, senão isso aqui eu preciso de um curso para fazer isso aqui. Primeiro de tudo, você tem dentro do seu trade location o quê? Primeira coisa, identificar os pontos de trade location, identificar o seu sistema de suporte e resistência. E você vai fazer isso através de uma avaliação gráfica da avaliação do cenário condicional. E daí você vai escolher qual sistema faz mais sentido para você. Existem esse e outros. Primeiro de tudo, o teu sistema de trade tem que te dar esta possibilidade. Legal? Legal. Qual que é a segunda resposta que o seu sistema de trade, a sua compilação, a sua tela tem que te dar? Ela tem que mensurar a relação entre ordens passivas e agressivas. Mensurar a agressão, tá? E tudo que gira em torno dela, junto com as ordens passivas, que é o próprio fornecimento de liquidez por nível de preço, e tudo que gira em torno dele, né? Então, o seu sistema tem que te dar essas respostas. Quando a gente fala de avaliação, de identificação de pontos, eu quero que você entenda o conhecimento. Quando nós falamos da identificação de pontos de trade location, nós estamos usando dois conhecimentos aqui: análise técnica clássica e volume. No modo geral, é isso que nós usamos, ok? Análise técnica clássica e volume. Quando nós falamos de mensurar ordens passivas e ordens agressivas, nós estamos falando de fluxo, de TR, Tape Reading, que é popularmente conhecido, tá? Que é a mensuração do fluxo. Então você perceba que você tem que dominar o quê? Análise técnica clássica, volume e fluxo. Tudo bem? Então, o seu sistema em segundo patamar, ele deve mensurar a relação entre ordens agressivas e ordens passivas. Os traders, do modo geral, têm uma visão muito rasa, muito superficial do que é isso. Você aprende, para quem é leitor de fluxo sabe, a só filtrar ordens agressivas através de uma ferramenta chamada Times in Trades. Você fica rastreando de maneira filtrada ou não as agressões, verificando a intensidade, a frequência, as boletadas do Times in Trades, tá? E fica monitorando essas ordens agressivas. E daí, quando entra uma sucessão continuada de ordens, tá? Você tende a entrar junto na busca de parcerias das ordens agressivas, acreditando que elas vão deslocar o preço para que você possa entrar neste trem, para que você possa entrar dançando conforme a música. Olha, se tem muito mais gente comprando, eu quero comprar, né? Porque eu vou me beneficiar dessa manobra, dessa entrada de fluxo comprador, por exemplo. Ok? Então o sistema tem que identificar as ordens agressivas. Existem várias maneiras de identificar as ordens agressivas, eu vou mostrar para vocês no meu sistema de trade, tá? E aí tem variações para isso, depende do gosto do freguês, tá? Como é que eu identifico as ordens agressivas? Eu, Ori, me identifico as ordens agressivas de diversas maneiras,
tá? Uma delas, que eu sempre comento com o pessoal, é o próprio SuperDOM. Cadê aqui a ferramenta? Sumiu? Para trazer aqui a ferramenta. Ela sumiu. Eu fechei o Point to Flick sem querer. Calma aí. Tá abrindo aqui a ferramenta. Agora sim. Uma das maneiras de você identificar as ordens agressivas é o próprio SuperDOM, né? O SuperDOM, ele tem colunas de agressão de compra e de venda por nível de preço. E nessas colunas você consegue mensurar as ordens agressivas compradoras, as ordens agressivas vendedoras e verificar por nível de preço, se está saindo mais ordem de compra e de venda. É uma maneira numérica de se identificar isso. Você pode pegar esta mesma informação que você está vendo aqui e trazer para o Footprint Charts, que é uma ferramenta moderna, analítica, que também vai te dar a mensuração das ordens de compra em contrapartida às ordens de venda por nível de preço. E daí você consegue mensurar, por exemplo, se tem mais gente comprando ou se tem mais gente vendendo agora por nível de preço. É uma outra maneira que você tem de filtrar ordens agressivas. E daí, quando você filtra isso dentro de uma escala temporal ou dentro de um gráfico de Renko, gráfico de períodos, você tem conceitos de delta. Delta mostra a força, o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda, entre oferta barra demanda, dentro do histórico compilado de cada candle, de cada barra. Né? O delta é o resultado, é a diferença líquida de todas as agressões compradoras dentro dessa sistematização, dentro desse candle, em relação às agressões vendedoras. Fica muito evidente, né, no sinal visual como esse, que o delta ele é extremamente comprador e houve um desbalanceamento comprador muito forte em relação às ordens de venda e também, de maneira visual e clara, esses destaques de verde aqui mostram que os compradores venceram a agressão, né, por vários níveis de preços consecutivos. Isso é uma avaliação de delta. Tá? Isso é outra maneira de você verificar essas ordens agressivas é através da aplicação de uma regra de coloração dentro dos próprios candles, dentro do próprio gráfico, que é uma regra de coloração baseada em delta, onde nós chamamos de heatmap de 4 cores. Existem regras de coloração multiplataformas, tanto a Profit por Trade, que mostra para você este fluxo, o delta, a vontade, né, a intensidade compradora ou vendedora. Você pode aplicar regras de coloração para mensurar isso. E outra maneira que você pode mensurar isso, que é uma maneira muito poderosa, porque aí você tem um histórico, um rastreio, tá, uma escala temporal das agressões, é através do próprio Cumulative Delta. Né? É uma ferramenta fantástica, que é o Cumulative Delta, que é uma ferramenta que ela mostra para você dentro de um histórico temporal, imagine isso aqui uma escala de tempo, tá? Como é que está sendo as agressões de compra e de venda, tá? Dentro do histórico temporal. Você não tem aí uma sistematização compilada de agressões por nível de preço, mas você tem dentro de um histórico temporal. E daí você tem o rastro da vontade declarada no tempo. E aqui você tem por candles, entenda desta forma. E você também mensura tudo isso dentro de regras de coloração do seu gráfico. É assim que a gente pode rastrear delta. Oliver, cadê o Times in Trades? Na verdade, isso que você está vendo no meu sistema de order flow é a versão moderna que eu desenvolvi, que eu considero melhor para mim, para o meu perfil do Times in Trades, que é o Cumulative Delta nesta aplicação, e eu vou mostrar para vocês futuramente. Isso é o meu jeito de identificar fluxo. Quer dizer que esse é o melhor? Não, é o que é melhor para mim. Por isso que eu estou te dando conceitos, eu estou te ensinando a analisar as ferramentas, se você faz parte da minha sala AD, se você fez os meus cursos, esta é apenas mais uma maneira de analisar fluxo. Mas perceba que nesse sistema eu consigo rastrear delta de diversas maneiras diferentes, seja através de regras de coloração, seja através do próprio SuperDOM, seja através de uma escala temporal, seja por nível de preço.
uma série de situações. Eu consigo rastrear o desbalanceamento entre oferta e demanda. E da mesma forma, então, calma aí, olha, vamos fazer uma recapitulação. Então você falou, e você mostrou para mim já que o seu sistema de trade, ele tem a avaliação panorama, a avaliação do cenário condicional na busca de um sistema de suporte e resistências, que existem vários, que você fala que para você hoje o melhor é o Profile. Sim. Na sequência, você mostrou que o seu sistema te traz uma mensuração das ordens agressivas, onde você consegue ver em escalas dentro de cada candle por nível de preço e também numa escala temporal, tá? Numa escala vertical e horizontal, digamos assim, o desbalanceamento de delta, desbalanceamento entre oferta e demanda, isso fica rastreado, fica monitorado por você. Sim, verdade. Né? E através de regras de coloração você consegue ver intensidade, força e através de footprint charts boletadas por nível de preço. Legal. Então eu tenho um rastreio disso. E eu também consigo, nesse sistema, monitorar a liquidez no book em profundidade, as zonas de score, os cancelamentos, quem está calçando o preço, todos esses conceitos. Todos esses conceitos que nós comentamos com vocês. Da mesma forma que eu rastreio delta, eu consigo rastrear por nível de preço a liquidez do mercado na profundidade do Superdom, tá? Eu consigo ver por nível de preço, você tem mais ordens de compra, por exemplo, aqui ou de venda aqui e aqui. Eu consigo determinar, por exemplo, o preço está aqui agora. O preço está aqui agora, perceba. E eu consigo determinar, vou pegar uma outra cor, ficar melhor para você na sua casa. O preço está aqui, né? Nesse patamar aqui, ó. Eu consigo determinar nessas escolas aqui, que eu tenho liquidez aqui em cima e embaixo, ver os paredões de intenção. Eu consigo perceber aonde há liquidez no mercado e se o preço vai buscar esta região de liquidez, como é que ele chega nesta região, e eu consigo fazer essa mensuração da liquidez na profundidade do Superdom. Eu consigo também mensurar esta mesma liquidez que você está vendo, através que aqui não está aparecendo agora, porque aqui não está aparecendo agora, mas através de uma ferramenta chamada Book Visual. Você coloca o Book Visual dentro do seu gráfico e você tem esses paredões de escora e liquidez muito declarados, por exemplo, aqui, ó. Você tem a quantidade de ordens por nível de preço e você percebe que existem por nível de preço paredões de liquidez e de escora na ordens passivas querendo puxar o preço ou segurar o preço dependendo da região de avaliação. Então eu consigo mensurar a liquidez neste sentido através do próprio Superdom e através do book, do livro visual na profundidade dentro do gráfico. E a gente vai vendo os cancelamentos, tem vários filtros que nós aplicamos, é um sistema de trade extremamente intuitivo, onde eu respondo ao segundo quesito, que é mensurar as ordens passivas e ordens agressivas, e conforme o meu conhecimento do fluxo, eu vou fazendo o quê? Eu vou verificando, lembra que eu falei? A relação, opa, peguei errado aqui, a relação entre essas ordens. E daí, quando nós temos a relação dessas ordens, nós temos aí o terceiro grau de conhecimento, que é a última parte, que quando o preço chega aonde? Nos meus pontos pré-estudados, pré-determinados de trade location, e depois que eu faço essa mensuração, e através dessa mensuração eu vou buscar os gatilhos de entrada. Os gatilhos de entrada. E os gatilhos de entrada, eles acontecem em duas escolas muito claras. E não é gatilhos de candle, pivô de engolfos de alta, engolfos de baixa, dojis, marubozus, morning stars. Isso é uma teoria rasa, uma teoria que não funciona no mercado robotizado de hoje. Você precisa de uma construção sólida de conhecimento, e é isso que eu estou passando para você nesta série. Ok? Então o seu sistema de trade deve mostrar para você os gatilhos de entrada, e isso pouca gente sabe. Por quê? Porque primeiro as pessoas nem sabem quais são os gatilhos, quanto mais identificá-los. Como é que você vai identificar uma coisa que você não sabe? Você sabe quais são os gatilhos de entrada? Você sabe quais são os gatilhos com base no volume? Você sabe quais são os gatilhos com base no fluxo? Se você não sabe, então você está cego. Né? A identificação de gatilho de entrada é uma das premissas mais poderosas dentro de qualquer perfil analítico, não só para o order flow, dentro de qualquer sistema de trade. Você tem que ter definido
seus gatilhos de entrada. Você tem que saber o que você quer ver. Se você não sabe o que você quer ver, você está cego. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. E eu sou muito taxativo nisso, tá? Você está trabalhando no breu. Você está trabalhando no breu, meu amigo, minha amiga trader. E o único caminho para quem trabalha no breu é ver o seu dinheiro indo para o ralo. Saiba disso, ok? Saiba disso. Então, uma vez, o seu trade system deve te dar gatilhos de entrada. Quais são os gatilhos de entrada dentro de uma visão moderna do fluxo e também da análise técnica clássica, né, no modo geral? Existem gatilhos muito objetivos com base no volume. Esses, vou pegar outra cor aqui. Gatilhos objetivos, primeiro, com base no volume. Os gatilhos com base no volume são, nós temos alguns, mas um deles pode ser, tem a absorção. Nós temos a absorção, né, que é um grande volume comprador ou vendedor que não desloca resultado. Nós temos a exaustão, que é o baixo volume, que é a falta de continuidade. Nós temos padrões modernos na utilização de footprint charts, que é padrão P e padrão B profile de nós de volume. Tá? E nós temos o VSA, o Volume Spread Analysis, que Richard Wyckoff já fala para a gente há mais de 100 anos, que é a relação esforço versus resultado em gráficos temporais de candles, mas também pode ser utilizado em gráficos atemporais. Então, esses são os gatilhos com base em volume. Outros gatilhos que nós temos é com base em fluxo, com base na entrada de fluxo também. Tá? Nós temos gatilhos de movimentos direcionais, que ajudam a gente a identificar rompimentos e push-ups e push-downs para você entrar a favor ou contra tendências, a favor da tendência. E nós temos gatilhos operacionais, que são a entrada de fluxo contrário ao movimento prévio, que ajuda você a identificar a formação dos pontos pivôs. Esses são gatilhos muito claros e operacionais, tá? Com base na interpretação do volume, com estas vertentes, ou com base na interpretação do fluxo com essas vertentes. Entenda desta forma. Ok? Aí se o seu sistema de trade te responder isso, você tem um sistema de trade objetivo. Tá? E se você vier para o nosso sistema de trade, aonde que eu vejo os gatilhos operacionais? Eu consigo ver diante de vários patamares. Eu posso ver, por exemplo, absorções e exaustões aqui na relação entre oferta passiva e agressiva dentro do próprio Superdom. Dentro do Superdom eu consigo ver esses gatilhos aqui dentro. Eu consigo ver a relação P e B profile. P e B profile na distribuição do volume dentro dos candles, padrão POC fora da barra, tudo isso que nós comentamos para você, movimentos de reversão de mercado. Eu consigo identificar isso aqui. Eu consigo ver outros gatilhos que nós temos com base em fluxo, imbalances compradores, imbalances vendedores, técnicas de virada de saldo delta agressivo, vendedor para comprador, né? Dando reversões de movimento, né? Aí, juntando isso com nós de volume, com técnicas de volume, entre outras coisas, o VSA, o Volume Spread Analysis, a identificação de um grande volume. Aqui não está na nossa tela, está no grande volume que não promove deslocamento real de preço, né? Então, esse Trade System traz tudo isso para você. Traz tudo isso para você. Além da percepção do Price Action de regiões de exaustão, sobrecompra, sobrevenda, momentum de força. Lembra que eu falei que o Price Action, indicadores que trazem momentum de força, sobrecomprado, sobrevendido, se você souber o que está fazendo, eles te ajudam sim. Mas isso aqui, um indicador não dá sinal operacional para nada na sua vida. Se você usa indicador para buscar sinais operacionais, tire esta porcaria da sua tela, está te atrapalhando. Ele não está te ajudando. Ele vai te dar só ele vai ratificar, ele vai chancelar os gatilhos operacionais que você está identificando nestas ferramentas aqui. Entenda isso. Entenda isso. Ok? Então, você tem uma tela extremamente intuitiva, poderosa, voltada para o resultado. Uma vez, meu amigo, minha amiga trader, que o seu Trade System te traz esta mensuração, uma vez que você sabe isso, o que falta você? Sistematizar conhecimento.
sistematizar conhecimento. E daí eu desenvolvi uma sistematização da aplicação do conhecimento de maneira racional, onde, primeiro, uma vez que você aprendeu tudo isso que eu falei para você e desenvolveu o Trend System que te traga essas respostas, como é que você vai aplicar esse conhecimento? Muito simples. Você vai usar essa sistemática operacional que eu desenvolvi para você. Tudo bem? É uma sistemática operacional Santo Trader. Que nada mais é do que a avaliação objetiva e aplicação objetiva do conteúdo que, dentro de patamares de conhecimento, o que você vai fazer? Primeiro, você vai estudar previamente o seu ponto. E esse estudo prévio é feito através da identificação de pontos de trade location. Tá? Aí você vai identificar quais são as regiões de maior probabilidade. E se essas regiões tiverem confluências de outros indicadores, por exemplo, você identificou, vou fazer aqui um exemplo qualquer, que esta região é a região, por exemplo, tá? É a região, por exemplo, do 30 no dólar, do 30. É um excelente nível de resistência por vários motivos que for. É uma região de resistência. E o preço está se aproximando desta região. O preço está se aproximando desta região. Ele está se aproximando desta região, né? Está subindo, ok? E daí, se nesta região, que é uma região dentro do seu sistema de suporte e resistência que você desenvolveu, é uma região que tem confluências de outros patamares como Fibo, média, se você gosta de média, VWAP, ajuste, fechamento, POX, Valuate High, Low, enfim. Se por exemplo, está passando uma linha de ajuste aqui, falando de dólar, está passando uma linha de ajuste aqui. E se você usa o Volume Profile, isso aqui, por exemplo, é um High Volume Node, é um nó de alto volume. Outra coisa, é o primeiro teste da região, o preço vai testar essa região de baixo para cima pela primeira vez. A confluência do High Volume Node dentro do sistema Profile de suporte e resistência que você aplicou e também, melhor ainda, a confluência, pois aqui também nós temos um ajuste do dólar. Confluência. Outra coisa, é o primeiro teste desta região. E daí o preço está chegando para testar esta região. Então você já estudou previamente a região do 30. Você sabe que a região do 30 é uma região muito boa, que se o preço volta nessa região, no primeiro toque, na primeira confirmação, existe uma chance muito boa de ele sofrer o pullback, de ter defesa nesta região. Mas para isso você tem que já saber que isso aqui é um ponto importante. Você tem que aprender a identificar isso através do seu sistema de suporte e resistência. Segundo, outra coisa, você tem que saber identificar a pernada de aproximação. Esse é o segundo passo. Esse é o segundo passo da avaliação da aplicação do conhecimento. Esse é o segundo passo da avaliação da aplicação do conhecimento. Mais uma vez, digamos que você tenha identificado esta região do 30 como uma região importante de suporte e resistência. Nesse caso, nós estamos falando de resistência. Ok? Tem confluência agora, por exemplo, de uma VWAP passando por aqui, nesta região do 30. E o preço está vindo testar essa região de baixo para cima. Está vindo testar essa região no primeiro toque de baixo para cima. Tá? Você tem que entender, você tem que analisar como que o preço chega nessa região, como é que ele se aproxima dessa região, tá? Aí você tem que analisar a força, a vontade, a disposição, o volume dessa aproximação em relação a esta região, que é uma região previamente estudada por você. Ok? E daí você vai fazer, o segundo passo da sistematização é, primeiro, identificar a região. Segundo, analisar justamente a pernada de aproximação. E esta pernada ela só pode chegar aqui de 3 maneiras. Não existe outra maneira. Ela só vai chegar aqui em 3 maneiras. Ora, Oliver, eu estou pensando em vender aqui, certo? Eu estou pensando em vender contra esse movimento prévio. Essa é a minha intenção. Eu quero vender. Ok, eu quero vender. Se eu quero vender, eu preciso ver como o preço vai chegar nessa região. Se eu quero vender, se ele chega forte, se ele chega direcional, neste exemplo, se ele chega muito comprador, se o comprador chega rápido, com boletada de compra muito forte, isso é ruim. Você não vai fazer nada. Você não vai entrar contra um fluxo direcional forte. Mas, se ele chega na exaustão, que ele chega cansado,
sem vontade, com pouco volume nessa região, ótimo, eu quero vender. Então, se a pernada da aproximação chega em exaustão, melhor ainda, olha, eu já tenho uma região que é uma região interessante de trade location e ainda o preço chega nessa região em exaustão, legal, melhor ainda. Qual que é o terceiro patamar? Identificar a absorção do preço nesta região. Às vezes o preço chega a pouco volume aqui e chega na região, o comprador mostra força. O comprador boleta, o Times and Trades fica verde neste exemplo. Ele mostra força, fluxo, compra, 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 compra e o preço não desloca. Aí a absorção é uma relação esforço versus resultado, tá? Que tem a ver com o volume total comprador em relação, nesse exemplo, em relação ao volume vendedor. Volume vendedor, entenda desta forma. Muito esforço comprador e o preço não desloca. Opa, isso é bom. Defesa passiva na região, absorção. Isso é bom, eu quero vender. Então você tem que aprender a analisar a pernada de aproximação. Terceiro ponto da nossa sistematização é a busca de gatilhos operacionais. E agora ficou muito claro. Aonde que você vai buscar o gatilho, trader? Não é racional. Aonde que você vai buscar o gatilho? Você vai buscar o gatilho em qualquer lugar? Não. Você vai buscar o gatilho na região do 30, no exemplo que nós estamos falando, na região do 30, que é o ponto que passava VWAP em confluência, que é um High Volume Node dentro do seu sistema de suporte e resistência, cujo o preço de repente chegou aqui na exaustão, e daí você vai buscar o gatilho operacional nesta região, tá? E quais gatilhos? Esses gatilhos aqui, tá? Que você vai buscar nesta região. Então você tem que buscar gatilhos na região previamente estudada. Isto é uma sistematização da aplicação do conhecimento. Estuda o ponto, avalia a pernada de aproximação, busca gatilho. Mas para você fazer isso, você tem que dominar todo este conhecimento. Quando você domina este conhecimento, quando você põe em prática isso, o que falta para você ter tirar dinheiro do mercado? O que falta para você tirar dinheiro do mercado é uma coisa muito simples e também uma das mais difíceis, que é disciplina e paciência para a aplicação metodológica do seu conhecimento, um bom trade plan e um bom gerenciamento de risco e acabou. Isso aqui que você está vendo na sua tela, nem curso pago mostra para você. É essas habilidades, é este raciocínio, esta metodologia que você deve desenvolver. Habilidades para estudar e aprender conceitos fundamentais de análise técnica clássica, volume e o próprio fluxo. Depois, desenvolver um trade system que te dê respostas objetivas e pontos de trade location, avaliando a relação entre ofertas passivas e agressivas e identificar gatilhos de operacionais de entrada. Por fim, pegar tudo isso, aplicar dentro de um método racional, tá? De avaliação do estudo prévio, avaliar a pernada e na busca de gatilhos. E conciliando tudo isso com um bom gerenciamento de risco, disciplina e paciência para a aplicação do conteúdo. Isso aqui. E por isso que eu estou falando para você, 95% das pessoas não conseguem. Contra fatos, não há argumentos, é uma triste realidade do mercado financeiro. Até porque não existe no Brasil, tirando o meu canal, e eu posso encher a boca para falar isso, uma aplicação racional, metodológica de construção de conhecimento que eu passo para vocês. É por isso que tanta gente tem se beneficiado dos meus conteúdos, até mesmo gratuitos da internet. Olhe em outro canal se você tem isso aqui. Você não tem. Nem curso pago, eu sei porque eu fiz vários. Eu demorei muito tempo para poder desenvolver isso aqui, entender que isso aqui se casa bem com qualquer perfil emocional ou analítico. Basta você ter mérito para estudar e desenvolver isso aqui. E na próxima aula dessa sequência de séries, eu vou mostrar para vocês aqui a sequência da montagem de tela, aonde que trabalho uma tela dessa pode te beneficiar, como
como você faz a junção de ferramentas alternativas para perfis analíticos diversos. Oliver, eu não quero ver o Times in Trades desta maneira que você colocou, cara. O cumulativo delta é legal, você já falou, estudei, mas eu não consigo. Você não precisa. Tira o cumulativo delta e põe o Times in Trades. Tira o cumulativo delta e põe o saldo delta de agressão. Existem várias maneiras de você trabalhar isso. Oliver, cara, eu não consigo ver a distribuição do volume dentro do candle. Para mim, eu sou leitor de fluxo, eu não consigo ver esses padrões P e B profile. Tira, trabalha com VAP, Volume at Price por nível de preço. Trabalha com profile segmentado, para que você identifique essas regiões de nós de volume. Tá? Aí é método, é conhecimento operacional. Conhecimento operacional dentro de uma tela que te dê respostas analíticas. Por exemplo, o que eu faço de maneira muito racional? Eu identifico. Vou fazer na próxima aula. Vou fazer na próxima aula, tá ficando muito longe. É uma série, nós não temos pressa. Então, para a galerinha do YouTube, sinto muito. Esta é a última aula. Para a galerinha do YouTube, a sequência dessas aulas, a montagem da tela propriamente dita, os indicadores, as calibragens, o porquê das coisas, agora simplesmente, exclusivamente para a galera da sala EAD. Se filie a nossa sala EAD Santo Trader, eadsantotrader.com, onde lá você vai ter tudo, absolutamente tudo que você precisa sobre o mundo do trade. Da análise técnica clássica, o price action, falando de indicadores, falando de order flow, falando de fluxo, abordagem saldo de corretora, tudo. Da parte da abordagem clássica à abordagem mais moderna, que é essa que eu estou apresentando para você. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, grande abraço e até a próxima aula.